Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta com as nossas manhãs de conexões, ou conexões da manhã, como muitos gostam de chamar. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que saudade de vocês, hein? Quase 30 dias aí sem poder contribuir com as nossas lives, né? Com as nossas conexões da manhã. Eu senti falta também, vou falar bem a real. Senti falta de falar com vocês, enfim, de aprender também, porque quando eu estou falando, eu estou relembrando, né? Memorizando, fixando, então eu também estou aprendendo. Afinal, sou mãe também de dois, né? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Laura, Marcela, Michele, João Marcos, quem mais que tá aqui? Ana Cristina, Marley, Fabiana, Sueli. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui, viu? Já pegaram a xícara de café? Cafezinho na mão, com a minha canequinha linda que eu ganhei, ó, Gabriela, tá vendo meu nome aqui? E ainda a pessoa colocou assim, ó, você é incrível. Olha que mimo, gente, minha caneca que eu ganhei. Muito linda, né? Cafezinho na mão, mente aberta, coração puro e vamos aprender? Vamos, sem mais delongas? Primeiro, ó, gostaria de mostrar pra vocês aqui o colar que eu soltei nos stories. Olha que lindo, né? O jogo, que eu tô apaixonada. Eles são da Érica Massaoka Acessórios, que faz esse trabalho lindo artesanal, todos com fio de seda, acho que é esse o nome, algodão, né? Mas pra quem tem alergia é ótimo, eu tenho, tá, gente? Então eu não posso nada com bijuteria, ferrinho, assim, essas coisas não consigo. A não ser que seja de ouro, né? E aí, como de ouro, a gente não pode usar sempre, porque o negócio não é barato. Então, a gente recorre aos artesãos aí, né? E ela, como artesã, coisa linda, ó. Tá vendo o fecho? O fecho dele, ó, não é de metal. Ela faz um nozinho assim. Ó, que legal, tá vendo? E aí você consegue prender sem precisar ter contato com bijuteria na pele. Então, pra quem tem alergia, é uma ótima opção, tá? E tem vários modelos, então depois vocês entrem lá no IG dela pra conhecer, Érica Massaoka Acessórios, ok? E eu tava com saudade, né, de conversar, de falar, de passar informações, e algumas pessoas foram me fazendo algumas perguntas durante esse tempo todo em casa. Depois eu quero falar pra vocês sobre a minha experiência de ficar em casa, né, sobre o que eu aprendi com isso. E algumas pessoas me perguntaram, né, Gabi, o que a gente faz quando a gente tem visitas de pais permissivos e que a criança faz um monte de coisa na nossa casa que a gente normalmente não deixa os nossos filhos fazerem, nem em casa e nem no outro, né? Como lidar com isso? Como resolver isso? E aí, eu soltei lá nos stories se isso era a dúvida de muitas pessoas. E, gente, eu fiquei pasma. Porque a maioria das pessoas, teve gente me implorando, pelo amor de Deus, pelo amor de tudo que possa existir na vida, teve gente colocando, fala sobre isso. Então eu falei, meu Deus, será que então é tão comum assim, né? A gente conhecer famílias que não sabem lidar com os amigos, que deixam com que os filhos façam de tudo dentro de casa, né? Sem limites, vamos dizer assim, crianças sem limites quando vão, né, visitar um amigo, visitar alguém. E aí eu percebi lá nos stories que é a dúvida de muita gente, né? De muitas famílias aí. Então, o que a gente faz com os pais permissivos? Visitas de pais permissivos. Esse tema tem muita reflexão, tá? A primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte. O que será que são pais permissivos? Porque a gente tem que entender que, às vezes, nós vamos na casa de pessoas que não entendem de parentalidade consciente, que não entendem de desenvolvimento infantil, que não buscam, né, isso para a família delas, né? Não buscam essa visão, essa parentalidade, esse modo de educar, né? Não tem essa filosofia de vida dentro de inteligência emocional, Montessori, disciplina positiva, não busca, não conhece ou não aceita, não concorda. E aí a gente tem que entender que, às vezes, nós vamos até a casa dessas pessoas e nós somos considerados os pais permissivos. Por quê?
Por exemplo, a criança pede para ver um objeto que tá ali, seu filho é pequenininho, 3 aninhos, tá curioso para ver um objeto que tá ali, a gente abaixa da altura da criança, a gente permite que ela toque, né, veja, devolva no lugar, a gente substitui por um outro objeto que ela possa brincar. Então, nós podemos ser considerados permissivos. Poxa, deixa eu ver, deixa eu tocar, vai acabar pegando de novo, né? Às vezes a gente, na transição do autoritarismo para a educação consciente, a gente acaba permitindo que a criança passe um pouco do ponto. Por exemplo, na casa dos outros, que ela grite, que ela pule no sofá, que ela corra. E aí, a outra pessoa que está ali recebendo a gente não gosta que pule no sofá, não gosta que corre, não gosta que grite, tá? Mas nós pensamos assim, pô, meu filho tá cheio de energia, meu filho quer extravasar, meu filho quer brincar, meu filho quer participar, né? E aí eu tô deixando ele ser livre. A outra pessoa é que não entende isso, a outra pessoa é que não entende essa inteligência emocional, não entende essa educação positiva, né? Eu vou deixar meu filho viver, ele é livre para viver o que ele quiser. E aí, aos olhos dessa outra pessoa, nós somos os permissivos. E eu tenho que concordar com elas. Por que, Gabi? Pelo amor de Deus. Porque nós temos que educar os nossos filhos para viver em sociedade. Porque nós não vivemos sozinhos, gente. Agora nós estamos num momento mais isolados da vida devido à pandemia. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não somos sozinhos. Nós precisamos de outras pessoas para conviver, para viver, tá? Então a criança, ela tem que entender a respeitar regras e limites, tá? Porque ela vai viver numa sociedade cheia de regras, que nem sempre nós concordamos. Por exemplo, eu concordo de diminuírem ali a questão da idade das crianças para poder entrar nos lugares. Então, menores de 5 anos não entra, maiores de 5 anos entra, né? Agora, no novo decreto aqui na nossa cidade. Não concordo, mas eu não vou levar o meu filho menor, né, para entrar e criar maior algazarra lá na frente, porque eu não acho que isso seja democracia. Eu acho que isso acaba virando vandalismo, eu não concordo. Mas eu posso sim dizer eu não concordo com essa regra, manifestar a minha opinião pacificamente, mas eu preciso segui-la, mesmo não concordando. E isso acontece também com a criança. A criança, ela vai crescer, ela vai ter que conviver entre regras que nem sempre são boas, que nem sempre ela vai concordar, que nem sempre vai nutrir a necessidade dela. Mas se ela for educada com base somente naquilo que satisfaça a necessidade dela, como é que essa criança vai se frustrar? E como é que ela vai lidar com a frustração? Certo? Então, seu filho pular, correr, brincar não é errado, tá? O seu filho querer ter algum tipo de comportamento que não é aceitável dentro do local onde você esteja, dentro de alguma casa onde você esteja, isso não é de todo errado. O de todo errado é ele não conseguir entender que existem lugares e horas para determinados comportamentos. E em alguns lugares a gente faz determinadas coisas, em outros lugares a gente não faz. Então, por exemplo, se você tem frequentado casas de pessoas onde o seu filho corre, pula, grita, fica eufórico demais, acaba, né, batendo nos amigos quando tá brincando, e isso tem soado, né, estranho, né, soa estranho para as pessoas que estão ali, incomoda os teus amigos a ponto deles começarem a olhar diferente para o seu filho, tá na hora de ligar a anteninha. Primeiro, será que os meus amigos não são adeptos à parentalidade consciente, não olham para a infância como eu olho e têm julgado demais a minha criança? Primeiro ponto. Segundo ponto, será que eu não estou permitindo que o meu filho seja livre demais? Entendam o que eu estou dizendo, a gente tem que deixar os filhos serem livres, mas sem sermos permissivos. Será que eu não estou deixando meu filho ser livre demais a ponto de não ensiná-lo sobre regras e comportamentos adequados em determinados lugares? Terceiro ponto, será que eu não estou escolhendo lugares onde o tempo todo, onde não satisfaça as necessidades do meu filho? Será que ele não pensa que ele vai passear para sair, extravasar, gastar energia e ele tá tendo que ficar sentado o tempo todo? Ele tá tendo que ficar dentro de um lugar, minha garganta tá seca. Tá tendo que ficar trancado dentro de algum lugar, dentro de um apartamento, entre adultos, entre crianças que não correspondem à idade dele, que não têm afinidade com ele, e ele tá tendo que lidar com isso, e isso tá causando uma irritabilidade, uma ansiedade, aumentando o comportamento dele exagerado, eufórico.
Será que eu não tenho que parar para pensar se eu não tá na hora de eu escolher lugares mais abertos para sair? De chamar as pessoas para virem na minha casa, afinal ele tem mais liberdade dentro de casa, de pensar em sair para lugares onde ele possa correr, pular, brincar, de gastar a energia dele antes de sair para lugares fechados, menores. Será? Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí pra mim, tá fazendo sentido, Gabi? Então isso é um ponto que nós temos que analisar, tá? Outro ponto que nós temos que analisar. Nós temos, agora, né, da visita que vem à nossa casa, né, daquilo que a gente chega, que a gente recebe. Nós temos uma cultura enraizada de que crianças são terríveis, tá? Nós temos essa cultura já instalada na nossa mente. Quando a gente pensa em receber visita, a gente já olha quantas crianças, a gente já logo liga a anteninha. Porque a gente já tem uma cultura enraizada de que a criança vai quebrar, de que a criança vai sujar, de que a criança vai fazer bagunça. A gente já tem isso. Mesmo que a gente estude parentalidade consciente, ainda assim a gente tem aquilo enraizado, tá? De que as coisas vão fugir um pouco do nosso controle, porque criança é assim. A visão da sociedade para criança é que a criança não entende, a criança não escuta, a criança não tem que saber, a criança não tem que falar, a criança não tem que opinar, criança não lembra, criança esquece, criança não percebe, criança dá trabalho, né? É essa visão que a gente tem para criança. Então, quando a gente já pensa em chamar amigos, se nós temos filhos, a gente já associa ter uma criança para brincar com meu filho, tá? Mas a gente já vai olhar diferente quando a criança é diferente. Nós já temos enraizado na mente, crianças submissas são muito mais fáceis de se conviver. Sabe quando a criança é boazinha? Todo mundo adora, todo adulto adora uma criança boazinha, porque ela não dá um pingo de trabalho, tá? Do jeito que ela chega na nossa casa, ela vai embora, nem parece que tinha criança. Ela não faz bagunça, ela não provoca nada, então isso já está enraizado, é melhor pra gente, porque afinal, quando nós recebemos visitas, nós queremos curtir com as nossas visitas, né, com os nossos amigos. Nós queremos comer tranquilo, bater um papo legal, beber alguma coisa, distrair, se divertir. E aí, quando tem uma criança que acaba causando, tira a gente dessa zona de conforto que nós idealizamos. Porque a gente vai precisar ficar olhando, atento, percebendo, vai estragar, não vai. Certo? Então isso a gente tem que perceber e entender o que está acontecendo aqui dentro antes de rotular a visita, a criança visita, certo? Segundo ponto. Nossos filhos já estão acostumados com as regras. Lembra que eu falei primeiro ponto sobre regras? Eles já estão acostumados com as regras. Eles sabem o que pode e o que não pode, como deve, como não deve. A criança visita não sabe. E quando ela chega na casa da outra pessoa, muito provavelmente ela se sente muito livre, tá? E ela quer o quê? Chamar a atenção. Filhos de pais permissivos querem todo o tempo chamar a atenção dos seus pais permissivos. Por quê? Porque limite, gente, regras existem para nos dar segurança. Um mundo sem regras, sem normas, é um mundo liberal demais, onde cada um faz o que quer do jeito que quer. E isso causa desordem. Isso causa insegurança em nós. Imagina numa criança. Então, quando os pais são permissivos demais, a criança que escolhe, a criança que decide, tudo deixa, não permite que o filho se frustre, super protege o tempo inteiro. O que acontece com a criança? Aparentemente eu sou amada, eu sou nutrida, eu tenho tudo que eu desejo. Opa, parece que a minha vida é maravilhosa. Mas é como se eu não soubesse conviver ali dentro de um cenário de proteção, tá? E tudo que tenta me barrar vai contra aquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho recebido. E aí eu não sei lidar com regras. E aí eu não sei lidar com normas. E aí eu vou ter o quê? Rebelião, rebeldia, porque na minha casa, de pais permissivos, quando eu rebelo, eu tenho o que eu quero, porque os meus pais evitam todo e qualquer custo o dano do autoritarismo na minha vida. Então, impor regras, impor limite, dizer não para essa criança é fazê-la sofrer. E como ele não quer que ela sofra, ele vai permitindo, ele vai permitindo, ele vai deixando, ele vai deixando. Sem mencionar os pais que não querem estresse, né? Que não querem ter tempo para educar, sentar, conversar. O que esses pais fazem? Deixa, porque aí eles se livram da sobrecarga, né? Então, isso também é um tipo de permissividade. O que acontece com essa criança? Aparentemente, minha vida é ótima, mas por dentro eu sou inseguro. O que eu faço? Eu começo, enquanto criança,
cobrar essa atenção tendo comportamentos negativos e ruins. Mas os meus pais não me dão atenção, porque eles falam assim, eita, parece criança, sabe? Já teve gente aí que falou isso pra vocês? Já viu gente adulto que fala isso? Parece criança fazendo bagunça, né? E essa criança tá lá fazendo bagunça, mexendo onde não pode, pulando no sofá que não deve, comendo coisas em cima do sofá, estragando, mexendo onde você não gosta. Pra quê? Pra que alguém a perceba. E como eu lido com crianças assim? Dando atenção pra ela. Se você der atenção pra essa criança, você ganha essa criança. E se você ganha essa criança, ela segue tuas regras. Claro, existe uma grande diferença. Se ela for muito pequena, isso funciona muito bem. Se ela for uma criança de 9, 8, 9, 10, isso não funciona muito bem, porque ela já consegue separar e ela já entende que não é a sua atenção que ela quer, é a do pai e da mãe. Então ela vai ficar meio arisca com você. Mas se essa criança tem 7, 6, 5, 4, 3, isso super funciona. Você precisa dar atenção para ela. Então quando ela chegar na tua casa, dê atenção. Oi, e aí? Como você tá? O que você quer fazer aqui, né? Que bom te receber na minha casa, né? Do que você gostaria de brincar? Vem aqui, a tia quer te mostrar tudo o que pode e o que não pode fazer, tá? Ó, esse aqui é o quarto de brinquedos, você pode brincar do que você quiser. Dedique um tempo para essa criança. Gente, eu tô falando sério, o adulto não tem costume. Quando a gente recebe uma visita, a gente quer dar atenção pro outro adulto. A gente não quer dar atenção pra criança, mesmo porque eu chamei uma criança para brincar com a minha criança, não comigo. Mas nós temos que ser inteligentes, nós somos os adultos preparados dessa relação. E não é o tempo todo que você vai brincar com essa criança, mas é até você ganhar ela, tá? Então brinque com essa criança, valorize isso, mostre pra ela alguma coisa, não precisa ser na hora que ela chega, pode deixar ela entrar, deixa ela ficar na sua casa, perceba essa criança, mas demonstre que você anotou. E aí, cara, muito bom ter você aqui em casa, vem aqui, pode brincar aqui no quarto, né? Os brinquedos estão aqui. Filho, trate bem o seu amigo, ele chegou aqui pra brincar com você, pergunte o que ele gosta de fazer. E aí, aos poucos, receba a sua visita, vá lá, né, fazendo ali a questão do anfitrião, recebendo todo mundo. Dê um tempinho, vai lá para as crianças. Olha para ela, tá dando trabalho, tá correndo, tá pulando na cama, tá subindo de tênis e você não gosta. Chega lá, pergunta, entra no mundo da criança. O que tá acontecendo aqui? Do que vocês estão brincando? Poxa, que legal. Ah, mas a tia não gosta que usa sapato na cama. Então vamos tirar? Vamos tirar que eu vou fazer cosquinha no pé de todo mundo. Tira, faz cosquinha no pé de todo mundo. Certo? Tira o tênis. Onde a gente põe tênis aqui em casa, filho? Ah, é lá na área de serviço. Ah, então avisa o seu amigo, por favor. Pega, daí se o amigo relutar e falar, não quero, não vou tirar. Porque ele pode fazer isso, porque ele está, lembra? A linguagem de comunicação, a linguagem de amor dele é a rebelião, certo? É a disputa de poder para ser notado, para ser reconhecido. Não entre numa disputa, não leve pro pessoal. A criança não quer ofender você. A criança só quer ser aceita, notada, se sentir importante. Não é sobre você, é sobre ela. Tá? Não leve pro pessoal, você é o adulto da relação. Se ela fala, não quero tirar, não vou tirar, aí você fala assim, então nós temos um problema. E aí? Traz sua criança, filho, como é que nós vamos resolver esse problema? Qual a sugestão que você me dá? Você não quer tirar, mas a regra aqui em casa é que não pode entrar de sapato, pular na cama de sapato. Como é que nós vamos resolver isso? Então, acho melhor a gente fechar esse quarto e não pode mais brincar aqui. Porque aí a gente resolve, por exemplo, né? Não, mas a gente quer brincar aqui, então como é que a gente brinca aqui? Não é mais fácil a gente tirar o sapato? Sim, então você quer tirar e eu levo pra você até a sala ou você leva e deixa o seu sapato lá? Vá usando as ferramentas com a criança. Mas Gabi, e se a mãe não gostar? Gabi, e se a mãe... Gente, uma coisa é a gente falar assim pro filho dos outros. Tira o sapato que a tia não gosta que pule na cama de sapato. Olha o tom, olha o jeito, olha como eu estou tratando a criança. Outra coisa é eu falar do jeito que eu acabei de dar o exemplo pra vocês. Não tem pai que vai se sentir mal com isso, tá? Não tem. E outra, se ele se sentir mal com isso, aí ele vai ter que lidar com esse sentimento, porque a casa é sua, existem regras. Se ele não tá sabendo lidar com essas regras, paciência, mas a culpa não é sua, desde que você trate a criança com respeito e use ferramentas certas na hora de educar, certo? Tanto que teve um monte de gente que colocou assim pra mim no direct, só não convidar mais, né?
corta essa amizade. E não é bem assim. Às vezes nós temos amigos que nós gostamos muito, temos muitas afinidades, mas não concordamos com a forma que ele educa seus filhos. E isso é um problema dentro da nossa casa, porque acaba o quê? Trazendo para um contexto familiar uma desordem também dentro das nossas crianças, porque a criança ela é estimulada pela outra criança. Tá? E aí se a outra criança demonstra liberdade e autonomia, teu filho vai querer demonstrar também. Então nós precisamos interferir para que isso também não reflita na educação dos nossos filhos. Mas temos que interferir com sabedoria, tá? Outro ponto importante, se os nossos filhos são maiores, já tem aí uns 5, 6 aninhos, você pode conversar com ele e falar assim, olha filho, vai vir fulano e ciclano aqui na nossa casa hoje e quais são as regras da nossa casa? Pode subir no sofá? Pode pular na cama? Pode comer em cima da cama? Pode comer no sofá? Onde é que pode comer? Enfim, quais são as regras de vocês, tá? Aí vocês vão falando, vão conversando com a criança de vocês. Então, o seu amigo, ele não conhece as regras daqui de casa, tá? Porque ele tem outras regras na casa dele. Cada cidade tem suas regras de trânsito, tem suas regras de convivência. Cada casa também, cada família também. Então, eu vou precisar da sua ajuda para falar para o seu amigo se ele fizer isso, que não pode, se ele fizer aquilo, que não pode. Mostrar para ele o que pode e o que não pode fazer. Combinado? É importante isso. Mas, mãe, ele não escuta. Se acontecer dele não te escutar, você vem e fala no ouvido da mamãe. Não exponha a sua criança, tá? Não peça pra ela contar pro pai dele. Não peça pra ela contar pra mãe. Não faça isso com a sua criança. Não ensine ela a ser dedo duro, tá bom? Combine, faça um acordo com a sua criança e fala, ó, filho, você vem e conta no meu ouvido, que daí nós vamos pensar no que fazer. E aí teu filho vai contar no seu ouvido, mãe, o fulano tá mexendo nas coisas do seu quarto. Ah, valeu, filho, eu vou lá, a gente já vai resolver isso. Tudo entre vocês. Chega lá e entra no mundo da criança de novo. O que tá acontecendo aqui? Vocês estão brincando? Ah, que bacana, nanã. E vai, gente, na criatividade e no lúdico. Ó, mas deixa eu falar uma coisa. Aqui no quarto da tia é o único lugar que não pode brincar. Você tem a sala, o outro quarto, a cozinha, o quintal. Você tem todo esse espaço para brincar. Aqui é o único lugar, porque a tia não gosta, não tem lugares para brincar aqui, é só uma cama. Ah, mas eu quero pular na cama, eu percebi. E você se divertiu pulando na cama, né? Sim, é muito legal, eu percebi. Porém, aqui nessa casa a gente não pula na cama. Então, me desculpa, eu sinto muito, mas vamos descer e brincar lá fora? E aí a gente vai contornando desse jeito, conversando com a criança, tá? Outro jeito também da gente lidar com isso é, às vezes, a gente falar alto, tá bom? Já aconteceu isso aqui em casa. Aqui, por exemplo, aqui em casa eu não gosto que comam no sofá, tá? Por quê? Porque o sofá engordura, né? Eu não gosto, principalmente quando a gente faz churrasco. Mão com carne, criança nunca come com garfo, ela sempre pega a carninha na mão, fica com a mão gordurosa, né? Então eu não gosto que comam no sofá. Então comer é lá fora, ali na sacada, todo mundo senta ali e come. Então quando as crianças chegam, e eu tenho amigos que têm filhos sempre, né? Chegam, eu já vou ali na sala e falo assim, ó, presta atenção em mim, vamos às regras. Aqui em casa, pode comer no sofá? Eles, não, onde pode comer? Lá na sacada, todo mundo na sacada, todo mundo, combinado, combinado. E aí se alguém pegar um pedacinho de frango e vier pro sofá? Vamos combinar de um, lembrar o outro que não pode? Vamos, tia, vamos, combinado. Uma vez só eu falo? Gente, não. Várias vezes, até eles entenderem. Hoje, meus amigos vêm aqui, eles já sabem que eu não gosto, entendeu? Então, eles mesmos falam, filha, aqui fora que a tia não gosta, come no sofá. E tá tudo certo, tá? E aí, as crianças vão notando. Eles mesmos agora já sabem, e eles chegam quando pegam alguma coisa pra comer, a maioria desce e já come ali no chãozinho, sentadinho, ou vai lá fora comer. Limpa a mão. Às vezes tem filhos de amigo meu que eu vejo pegando uma carninha, pegando alguma coisa, e eu vejo que não saiu com papel na mão, não saiu, eu vou lá, pego o papel e falo, ó, aqui a tia te dá um papel pra você limpar sua mão depois. Combinado? Dá uma piscadinha assim. E as crianças são capazes disso, tá? A gente só precisa mudar o olhar pra elas. A gente precisa parar de rotular a criança que chega na nossa casa. Eu sei que crianças difíceis é difícil, mas você precisa conquistar essa criança e não impedir ela de conviver. E claro, né, gente, tem intensidades e intensidades. Tem crianças que são bem complicadas porque os pais são complicados. E aí a gente vai ter que medir até que ponto tá valendo isso ou não. Até que ponto a minha amizade está sendo saudável para mim e para o meu filho.
Até que ponto convidar eles para minha casa tá sendo gostoso? E aí, limitar isso, infelizmente, porque em algumas ocasiões, em alguns cenários, não tem muito que a gente possa fazer. Os pais não gostam que fale uma vírgula, eles não falam uma vírgula, isso causa aquela situação chata entre os adultos, a sua criança acaba levando bronca por conta do filho dos outros, o que também não é legal. Então, o que é para ser bacana e diversão acaba sendo frustrante e tenso. Então, a gente também tem que refletir. Até que ponto a visita que tá na minha casa vai aceitar tudo isso que eu propus para vocês ou não vai aceitar, porque é muito mais difícil do que a Gabi pensa. É muito mais difícil do que eu imagino. Eu que estou dando aqui a dica para vocês. Então, se é muito mais difícil, vamos parar para pensar até que ponto tá sendo saudável. Certo? E mudar o quê? O nosso contágio social. Por quê, gente? Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Se você tem tido contato com pessoas, com adultos que não concordam com a sua educação, que acreditam que limitar o filho é ser autoritário e não ensinam a criança a seguir regras e normas, que é permissivo demais e não aceita que fale nada, que a criança está influenciando negativamente a sua criança, isso está causando atrito, desavenças e grosseria sua para com o seu filho, e você está embutida, dentro de um ciclo de relacionamentos desse jeito, você precisa parar para pensar se é isso que você quer para sua vida e para sua família. E mudar o contágio social, buscar outros tipos de amizades. Como, Gabi? Gente, nós podemos buscar outros tipos de amizade na escola dos nossos filhos, no grupo de pais, numa aula, às vezes você faz alguma atividade física, converse mais, conheça mais pessoas, às vezes no seu próprio prédio, no seu próprio condomínio, no seu bairro, sabe? Descer um pouco, olhar os vizinhos, perguntar se tem filho, vamos juntar as crianças, vamos ver se dá certo eles brincarem junto, começar a aprender a fazer novos amigos, tá? Para que a sua vida também seja um pouco mais leve. E a da sua criança, consequentemente. Tá certo, gente? E é isso. Gostaram da live de hoje? Pra gente começar com tudo? Foi boa? Entenderam? Falei demais? Dê o feedback aí pra mim. A Lori colocou, me acho tão impaciente, necessito dessas dicas. Lori, nós todos, a grande maioria somos, Não vou rotular todo mundo, mas a grande maioria. Porque não tiveram paciência com a gente. Então hoje nós também não temos paciência com os nossos. Nós precisamos aprender a desenvolver, tá bom? E isso é totalmente possível. Gente, imagina o jeito que eu fiquei, debilitada, em repouso, tive infecção. Você acha que eu fiquei paciente o tempo todo? O que eu fiz? Me trancava no quarto, falava, gente, eu preciso ficar sozinha porque eu não tô sendo uma boa companhia. Mamãe não tá bem, tô nervosa, tô irritada, eu não quero descontar em vocês. Então eu tô precisando ficar sozinha, não é com vocês, sou eu não estou bem, porque eu não tô legal hoje. E eu comecei a me isolar, entendeu? Claro, dentro desse cenário que eu tava vivendo, eu podia fazer isso, meus filhos entenderam. A gente não, como mãe no dia a dia, a gente não pode fazer isso, mas a gente pode ser pra criança. Eu tô irritada pelo trabalho, eu tô impaciente porque eu tô cansada, não tem a ver com você. Então, filho, colabora. E, gente, se a gente errar, tá tudo certo, não é sobre perfeição, é sobre evolução, é só a gente consertar depois. Pedir desculpa, explicar por que a gente agiu daquele jeito, dizer o quanto a gente ama, dizer que eles são bênção na nossa vida. E que às vezes a gente extrapola, Porque somos também humanos, a gente erra, mas a gente sabe consertar os erros. E assim os nossos filhos vão aprendendo que erros são oportunidade de aprendizado e não humilhação ou fracasso. Tá bom? Está maravilhosa essa live. Que bom, fico feliz que vocês estão gostando. Essas regras são básicas mesmo, Gabi. Conquistar para confiar. Exatamente. Você tá muito linda. Adorei a coleção de brincos e colares. Obrigada, gente. Olha só, tá vendo? Ó, ganhei, gente, da Érica. Corram lá no IG dela, porque eu tô apaixonada. Apaixonada. Vou acabar usando um por dia mesmo, porque é coisa mais linda e é super confortável. Tá bom? Que mais? Meu filho tem um amigo que na hora que chega aqui vai direto pro quarto, se joga na cama e fica lá jogando no celular, mesmo os meus filhos estando lá fora correndo. Gente, isso é uma coisa muito importante, ainda bem que a Eliane falou.
Nós precisamos avisar as crianças, nossas crianças. Filho, qual é a regra aqui? Teu amigo vai chegar, pode ficar no celular, pode ficar no videogame. Não, por quê? Porque o tempo de tela já excedeu, já foi. Mas para isso vocês têm que ter acordado isso antes. Qual o tempo de tela, com quem pode, quem não pode, tá? E aí vamos supor que a criança chegue e fique no celular o tempo todo. Eu aqui em casa, quando recebo visitas, principalmente de pessoas que têm filhos mais velhos, normalmente a criança vem com o celular, ela tem um celular. E aí senta no sofá, senta em qualquer lugar e já aqui na hora. O meu filho de 7 anos fica morrendo de vontade. E ele fala pra mim, mãe, eu tô ficando com vontade de ver, porque ele vê isso, desperta a vontade em mim. E aí eu falo o que pra ele? Falo, filho, eu entendo. Eu, na sua idade, também ficaria com vontade, porém, você tem capacidade de controlar isso, tá? E aí, às vezes, quando eu percebo que tá demais, eu chego e falo, ó, vamos desligar um pouco a tela? Aqui, a gente faz outras coisas nessa casa. A gente tem os jogos, a gente tem como conversar, a gente tem como pintar, a gente tem como... Eu crio outras coisas. Quando podia descer, eu falava, vocês podem descer, jogar bola, brincar lá embaixo no prédio. Aqui, o tempo todo tela não é legal, porque a cabecinha de vocês não funciona do jeito que deveria. Então, aqui na tia, eu gostaria que você desligasse um pouco o seu celular e brincasse um pouco mais. Eu falo, gente, eu falo. Mesmo porque eu só chamo amigos na minha casa que eu confie e que eu tenho intimidade. Pessoas que eu não confio, não tenho intimidade, não vêm dentro da minha casa. E quando vem para alguma coisa profissional ou alguma reunião específica para alguma coisa, e aí é outra exceção. E a gente libera um pouco mais o celular, a gente libera um pouco mais a televisão, porque o objetivo da reunião é outro. Mas eu não coloco pessoas na minha casa que eu não confio, porque isso também é prejudicial para nós. As pessoas têm energia, as pessoas têm pensamentos. E isso espiritualmente influencia, tá? A física quântica influencia. Então, tome cuidado com o que você bota dentro da tua casa. Tua casa é um lugar sagrado. Tua casa é um lugar que precisa ser protegido. E você tem o dever de escolher a pessoa certa para pisar dentro da tua casa e conviver com a energia que você busca para tua família. Tá certo, gente? Mas a gente pode e deve sim limitar. Não é sobre os filhos dos outros, nem sobre os nossos amigos. É sobre os nossos filhos, as nossas crianças, o que a gente quer que eles aprendam. Tá? Então, se isso está comprometendo a vida do teu filho, se isso está comprometendo a tua educação com o teu filho, interfira sim, mas saiba falar, tá certo? E se você não consegue falar, coloque regras antes, peça pro teu filho falar, não com a criança, com você, explicar o que está acontecendo com ele, certo, gente? Que mais? Minha filha tem 11 anos e tem um amigo, mas os pais dele só falam palavrão e proibir dela... É quase todos os dias lá, isso tá certo? Não entendi muito bem, mas parece que a criança fala muito palavrão e você não gosta disso, né? É a mesma regra do celular. Eu faria o quê? Entraria aqui, escutou o palavrão, opa, palavrinha? Que palavrinha foi essa que eu escutei? Uma palavrinha meio esquisita? Escutei, alguém escutou? O seu filho pode fazer assim, mãe, escutei então. Ó, vamos fazer o seguinte, aqui em casa a gente não usa esse tipo de palavra, certo? Porque da nossa boca só deve sair bênção. E esse tipo de palavra não é bênção, certo? Então vamos pensar um pouquinho antes de falar. E quando a gente pensar em falar alguma coisa, a gente faz, certo? Pra gente ensinar o cérebro que isso não deve ser feito. E a gente pode ir conduzindo. A gente tem que ter criatividade, mas a gente tem que saber colocar as regras dos limites. Sim, é a nossa casa, é a nossa família e a gente precisa saber conviver com isso. Ok? Que mais? Bom, vou encerrar aqui porque senão vocês não param e a gente não encerra e eu tenho mais um monte de coisa pra fazer porque hoje eu volto a atender. Hoje eu volto a atender minhas mães queridas, meus pais queridos, porque embora eu não tenha muitos pais, existem pais sim que vêm para atendimento individual. E hoje eu volto a atender, então tem bastante trabalho aí pra fazer, morrendo de saudade dos atendimentos também. Tá bom, gente? Fiquem bem, ótima semana, espero que essa live sirva de conteúdos enriquecedores para a educação de vocês. E a gente se vê amanhã com mais uma Conexão da Manhã. Beijo! Fui!